princípio de não faltar com a verdade, mas por uma questão legal, eu tenho que informá-lo que o senhor está aqui perante uma comissão parlamentar de inquérito e eu tenho por obrigação de perguntar se Vossa Senhoria assume esse compromisso perante essa comissão de dizer a verdade. Assumo. Muito obrigado. Por favor, informe a sua patente na Marinha e o seu local de trabalho. Eu sou capitão de mar e guerra, atualmente exercendo o cargo de capitão dos portos da Amazônia Oriental. O senhor está como capitão dos portos desde que data? Desde janeiro de 2017. Durante o naufrágio do navio Aidan, no porto de Vila do Conde, em outubro de 2015, o senhor já atuava na capitania dos portos? Não. Não. O senhor chegou aqui na Marinha, aqui no estado do Pará, em que data? Eu me apresentei na capitania em torno do dia 15, se não me falha a memória, de janeiro de 2017 e assumi o cargo no dia 19 de janeiro. Mas eu conheço todo o assunto sobre o navio, porque desdobramentos ocorreram na minha gestão e o acidente ocorreu efetivamente na gestão do meu antecessor. Foi aberto um inquérito da Marinha do Brasil para investigar esse incidente? Sim, todo acidente ou fato da navegação, ele gera um inquérito administrativo, que nós chamamos de inquérito administrativo para apurar fatos da navegação. E esse inquérito, ele tem, por força de lei, apurar todos os fatos e as capitanias, levantar os possíveis indiciados e conduzir esse inquérito para o Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro, que dará o veredito final. Esse inquérito foi concluído, comandante? Sim, ele foi concluído. O inquérito ele tem 90 dias de prazo para ser concluído, a partir do momento que ele é instaurado, podendo ser prorrogado por 3 vezes, e ele foi concluído e remetido ao Tribunal Marítimo em fevereiro de 2017, na minha gestão. O senhor poderia nos fornecer uma cópia desse inquérito? A cópia desse inquérito, todo ele foi fornecido, o senhor presidente, ele solicitou e nós fornecemos a cópia de todo esse inquérito. Esse inquérito, ele... Só pergunta o nome do inquérito mesmo, como é? Para mim, por favor. Inquérito administrativo para apurar fatos da navegação. Esse inquérito... Desculpe. Esse inquérito concluiu com algum tipo de indiciamento, de punição ou encaminhamento? Todos os inquéritos administrativos, feitos pelas capitanias que abordam acidentes da navegação, abarroamento, colisões, quedas de pessoa na água, sempre apontam indícios de uma pessoa culpada, mas esses indícios serão apurados e julgados pelo Tribunal Marítimo. No caso específico do navio Aidar, houve sim um indiciamento de vários atores no caso. Quem foi indiciado? Bom, houve um indiciamento, primeiramente, da própria Companhia Docas do Pará, pela ausência do plano de emergência, que na época do acidente a companhia não tinha. Esse plano foi elaborado posteriormente. Houve indiciamento do proprietário, do armador do navio, da empresa que opera o navio, da empresa dona da carga do navio e também da empresa de rebocadores que, num primeiro momento, se negou a prestar o socorro solicitado pela capitania. E esse inquérito foi encaminhado também ao Ministério Público? Não. Ainda não? Não, o trâmite e nem vai. O trâmite do nosso inquérito administrativo, ele não percorre o Ministério Público, ele é encaminhado ao Tribunal Marítimo. Se o Tribunal Marítimo ou
a Procuradoria Especial da Marinha, que é um órgão, uma instância que vai fazer a acusação, se ela por bem achar que há indícios que sejam encaminhados, que devam ser encaminhados para a Justiça Militar, e aí sim, ele iria. Mas não, no primeiro momento, partindo da capitania, não. Então, no entendimento da Marinha, houve negligência, seria esse o descuido da Companhia de Docas do Pará, é isso? Sim, Ou não ter um plano? Houve um descumprimento de diversas normas por parte de todos esses atores que eu citei, né, por ocasião da conclusão do inquérito. Presidente, eu acredito que essa comissão de posse desse inquérito, nós poderemos ter alguns esclarecimentos. Então, por hora, me dou por satisfeito com o comandante Santiago. Só, comandante, é que ligaram do seu gabinete, então a gente queria o inquérito completo. Aí nós confirmamos que sim, aí ficaram de mandar, ainda não chegou com a gente. Tá, só aguardamos. Porque o inquérito, ele tem, as laudas são bastante grandes. Sem problema, se qualquer coisa, você pode pedir para uma pessoa vir, o nosso secretário, sim, e aqui nós tiramos aqui, nós temos... Ok, tá? sem nenhum problema. Perdão se não tivesse sido encaminhada ainda a informação que eu tinha, que já foi retirada, são mais de 600 páginas de cópia do inquérito, né, que foi concluído. Então, mas se não for, eu vou pedir para a secretaria da CPI ligar para o seu gabinete. E qualquer coisa você pode mandar uma pessoa e ela tira a cópia e retorna, não tem problema nenhum. Passa a palavra ao deputado Miro Sanova. Boa tarde, capitão Santiago. Boa tarde, deputados. Primeiramente, capitão, não é função da CPI, mas quero parabenizar o seu trabalho à frente da Capitania dos Portos. Já tive a oportunidade de estar com o capitão e sei da responsabilidade dele e do trato com a farda e com a sua função. Então, quero lhe parabenizar, capitão. E agradecer a sua presença aqui conosco. O senhor não estava na função no período do incidente, mas, como o senhor mesmo já relatou, o senhor está 100% praticamente a par do que aconteceu. Não tenho dúvida que com o inquérito aqui nós teremos uma noção maior do que aconteceu, mas não posso deixar de lhe perguntar, com a sua experiência, o que levou a esse incidente lá no navio Aidar? O nosso inquérito, ele apontou uma sucessão de falhas, né? Como todo acidente, não há uma falha única, mas sim uma sucessão de falhas. O navio, inicialmente, ele não estava preparado para operar com o transporte de carga viva, que nós chamamos, tecnicamente, o nome de carga viva. O navio foi adaptado para transportar a carga viva. Ele era um navio conteneiro, que transportava contêineres, e foi, por força do mercado, o armador achou que queria atuar em outro segmento e adaptou o seu navio para transportar a carga viva. A tripulação do navio era a primeira vez que fazia uma viagem transportando aquele tipo de carga. Aliado a isso, a tripulação também não conhecia a localidade onde ia atracar no porto de Vila do Conde para fazer o embarque da carga viva. Então, uma série de desconhecimentos da tripulação, né, levaram, né, ao acidente. O navio, quando faz uma operação atracado, dentro da sua tripulação existem diversas responsabilidades, né, atribuídas ao comandante do navio, ao imediato do navio. E o imediato do navio, por exemplo, ele é o responsável por toda a operação da carga. Então, sempre quando o navio está carregando, seja ele de qualquer tipo de carga, granel, sólido, líquido, container, o imediato do navio, ele é o responsável pela carga, ou seja, como distribuir aquela carga dentro do navio, de forma que o navio mantenha a sua estabilidade e não venha a sofrer nenhum tipo de incidente, como aconteceu com o caso do Aidar, né? No caso do Aidar, o navio ele começou a carregar com a carga viva, já tinha uma boa parcela de animais a bordo quando houve o acidente. A situação do mês de outubro é uma situação conhecida
na nossa região, onde no período da tarde há uma incidência muito grande ali de ventos e vagas de ondas, tudo isso influencia. O navio, pelas imagens da gravação que nós tivemos acesso do terminal, a imagem ela é bem clara, e se percebe que em diversos momentos, quando o navio estava operando, carregando com os animais, ele interrompeu a operação porque o navio estava balançando muito. Isso é bem nítido na imagem, a gente consegue ver. E aí, procedimentos que deveriam ser tomados pela tripulação do navio, sob a responsabilidade do imediato, não foram tomados. Então, tudo isso ocasionou uma série de fatores que levou ao acidente do navio, que adernou atracado. Posterior a esse incidente, esse acidente, capitão, houve algum outro tipo de acidente com alguma repercussão grande ambiental na região como este? Que eu tenha conhecimento, não. Esse acidente foi até um estudo de caso de carga viva, embora o Porto de Vila do Conde não seja o único porto nacional que faz operação com navios que operam carga viva, mas ele foi um estudo de caso, até mesmo para uma nova legislação pertinente a esse respeito. Desde o acidente, todas as operações de carga viva não foram interrompidas no Porto de Vila do Conde, em que pese o berço onde o navio está hoje, adernado, esteja interditado pela capitania. E nem teria como operar nenhum navio, já que o navio ainda continua no fundo. Mas as operações continuaram, elas foram interrompidas por um momento, não pela Marinha, pela própria SEMAS, logo após o acidente, E ao longo do tempo, quando a CDP ela foi apresentando condições que pudessem garantir a segurança da operação, foi retomada essa operação com a aprovação da capitania. Hoje a CDP ela já possui um plano de emergência, as operações continuam de forma totalmente segura. Antes de um navio atracar no porto para carregar, ele sofre uma inspeção da capitania. Todos os navios de carga viva, nenhum navio atraca sem antes passar por uma inspeção da capitania dos portos. E só depois dessa autorização é que o navio tem a condição favorável para atracar e iniciar a sua operação de carregamento. E desde então, nenhum outro acidente ocorreu, graças a Deus. E, por curiosidade, há cerca de um mês, tivemos aqui na nossa região o maior navio de boi que opera no mundo. Estava aqui, o nome do navio é o navio Nada, com capacidade de carregar cerca de 20 mil cabeças de gado. E ele operou aqui há cerca de um mês atrás, sem nenhum problema. Presidente, agradeço o capitão e me dou por satisfeito. Comandante, o navio possuía a regularização de notificação e inspeção naval na época do desastre? Eu não... Me perdão, senhor presidente, eu não entendi o que o senhor quis dizer com notificação. Existe uma regularização de notificação e inspeção naval. O navio poder parar ali, tem que ter uma inspeção da capitania. Existia essa inspeção? Não, porque no momento não era exigido. Essa nós chamamos de declaração de conformidade, que é a inspeção feita hoje, ela não era exigida no momento do acidente, porque as empresas de seguro, elas, nas suas apólices, elas garantiriam a operação da carga viva, sem a necessidade de uma inspeção pontual, específica para o navio. O navio já tinha um certificado internacional, que é reconhecido pela Marinha,
e por todas as marinhas que são signatárias do Tratado da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, e naquela época era a legislação pertinente e era suficiente juridicamente. Outra pergunta. O que impossibilita a retirada do navio à ida do fundo? Bem, a responsabilidade de remoção do navio, de reflutuação, ela é legalmente do armador, ou seja, do proprietário do navio. Desde o momento que foi feito o contato com o armador, por ser um armador estrangeiro, ele, desde o momento, apresentou diversos óbitos para fazer essa reflutuação do navio, alegando diversos motivos. Um deles é que o seguro que a embarcação tinha naquele momento não cobria a remoção de destroços para carga viva. Isso é uma outra exigência que é cobrada de todos os navios hoje em dia. E por conta disso, a operação que ele deveria fazer, já que ele não teria a cobertura do seguro, seria uma operação muito cara. Enfim, mas isso não era um problema para o poder público fiscalizador que deveria exigir. Várias tratativas foram feitas, editais de convocação foram feitas para o armador, que é um armador estrangeiro, e inclusive o edital de convocação foi encaminhado à embaixada do país dele, e não houve uma manifestação legal do armador quanto a isso. Perante todo esse cenário, então, a CDP decidiu por arcar com os custos, a CDP, eu digo o governo brasileiro, arcar com os custos da reflutuação do navio. Até onde eu fui informado pela própria CDP, os recursos já estariam disponíveis pelo governo federal, alocados pelo Ministério do Transporte e Aviação, e o edital da licitação já teria até sido feito, mas até o momento nenhuma empresa se apresentou como a possível candidata para fazer essa remoção. A partir do momento que essa empresa, que a CDP indique a empresa vencedora desse certame, a empresa vai ter que apresentar um plano de remoção para a Marinha e a Marinha aprovar esse plano de remoção. Ok. O porto da CDP, ele é adequado para o embarque de carga viva? Sim. Todas as operações que foram conduzidas após o acidente, que estão sendo conduzidas após o acidente, elas transcorrem sem nenhum problema. O acontecimento do navio poderia ter sido evitado ou por SDP ou pela empresa, pelo seu conhecimento, pelo seu parecer? Eu acredito que sim. O acidente poderia ter sido evitado se houvesse um cuidado maior da tripulação, em termos da operação do navio. Como eu já mencionei aqui, era uma tripulação inexperiente para esse tipo de operação. Se fosse um navio apropriado, não um navio adaptado para a carga viva, como foi o caso. Então, se todos esses cuidados tivessem sido tomados, certamente o acidente teria sido evitado. Essa empresa responsável pelo transporte da carga viva, ela tem autorização para fazer esse transporte embarcado no solo, no mar, no local, no Pará, no estado do Pará? Essa autorização ela não é dada pela Marinha, senhor presidente. As atribuições da Marinha na questão do embarque da carga viva é apenas com relação à parte das conformidades em relação à estabilidade do navio e à segurança da operação da carga. Acredito que a empresa tenha todos
os requisitos e documentos necessários perante todos os outros órgãos de controle, Ministério da Agricultura, de Transporte e agências reguladoras afins. Dentro do inquérito deve constar essas documentações, não é necessária, né? Com certeza. E, só para encerrar, a última pergunta, após a retirada do navio, tem dados importantes para a Capitania dos Portos que podem contribuir mais ainda após a retirada do navio? Sem dúvida. O nosso inquérito ele se baseou numa tese. E essa tese só vai poder ser confirmada a partir do momento que um navio for removido, e dali os nossos inspetores navais possam comprovar a tese das causas do acidente. Obrigado, eu estou satisfeito. Uma pergunta, deputado. Sim. Quando foi concluído esse inquérito? O inquérito foi remetido ao Tribunal Marítimo em fevereiro de 2017. Mais precisamente, eu posso responder ao senhor, em 10 de janeiro de 2017. E a conclusão, esse inquérito, após ser concluído, houveram alguns indiciamentos. Sim. As pessoas que foram indiciadas foram comunicadas do fato? Sim. Esse inquérito, essa comunicação ela não é feita pela Capitania. O inquérito lhe é remetido para o Tribunal Marítimo, que do Tribunal Marítimo ele encaminha para a Procuradoria Especial da Marinha, que vai se encarregar de fazer todos os trâmites jurídicos necessários, dar a oportunidade de ampla defesa para todos os indiciados e, se for o caso, até solicitar novas diligências à Capitania, como foi o caso. Eu recebi, depois do inquérito já enviado, novas diligências que nos foram solicitadas pela Procuradoria Especial da Marinha. Inclusive, estiveram aqui em Belém, na cidade, e apresentamos toda a situação para as procuradoras e peritos que foram solicitados, de forma que desse mais elucidação ao inquérito. Comandante Santiago, o inquérito foi concluído quando? 10 de janeiro de 2017. E foi comunicado aos indiciados a conclusão desse inquérito? Pela Capitania, não. Esse inquérito ele é encaminhado à Procuradoria Especial da Marinha, que tem todo o trâmite e a função... Até a presente data, as pessoas que foram indiciadas têm conhecimento que foram indiciadas? Eu não tenho essa informação para prestar ao senhor, porque não é uma atribuição da Capitania. Eu posso consultar a Procuradoria, eu tenho certeza que 90% de chance de que já, sim. Essa informação, comandante, é muito importante, sim, porque, senhor. Inclusive, presidente, para que veja a possível prática de crime de falso testemunho, porque nós ouvimos aqui na semana passada uma pessoa que nos informou que esse inquérito da Marinha não havia sido concluído em virtude de que a Marinha precisava que o navio fosse primeiramente resgatado, que o navio fosse primeiramente salvo do fundo do rio, que só depois do salvamento do navio que a Marinha poderia concluir esse inquérito. Achei estranho quando foi colocado isso daqui, que eu sei que a Marinha é dirigente e jamais isso iria ocorrer. Existe algum fundo? Esse assunto foi até vinculado na mídia, imputando a Capitania, a Marinha, digamos assim, a lentidão do edital de licitação da CDP como se fosse uma exigência feita pela Marinha. Isso não é verdade. O inquérito foi concluído, foi remetido para o Rio de Janeiro e a Marinha não tem nenhum óbice para a conclusão desse inquérito. Apenas a partir do momento que o navio for removido, for reflutuado, vai se comprovar todos os indícios e a tese dos nossos peritos. Nada... Então, em janeiro de 2017, esse inquérito foi concluído. Sim. E foi remetido... Em fevereiro, remetido ao Tribunal Marítimo. Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, sim, senhor. Isso foi amplamente noticiado na época, a conclusão desse inquérito?
Não tenho informação que foi noticiado pela mídia a conclusão do inquérito. Mas porque o senhor inquérito pode fornecer a essa comissão se o tribunal já notificou os indiciados do seu indiciamento? Porque houve aqui na semana passada uma testemunha que foi uma das pessoas indiciadas, representante de uma das pessoas indiciadas, que nos afirmou que, sob juramento, que esse inquérito marítimo não havia sido concluído porque a Marinha não teria como concluir o inquérito sem o salvamento do navio. Obrigado, comandante. Comandante, obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo inquérito. A gente só deixa de portas abertas, a secretaria vai fazer contato com o seu gabinete, a gente traz a pessoa aqui e tira essa cópia, que é de importância, é fundamental para a gente esse inquérito, porque é um dos passos importantes para a CPI, esse inquérito, que traz dados importantes para a gente. Nós temos aqui também o delegado Vicente, que está acompanhando a CPI, que também faz parte do inquérito da Policial Civil e vai nos ajudar também bastante. Então, muito obrigado, um abraço à Marinha do Brasil, à Capitania dos Portos, parabéns pelo trabalho, e esta Assembleia Legislativa, esta CPI está à disposição, e deixa a palavra franqueada, se o senhor quer contribuir ou falar alguma coisa a mais, a palavra está franqueada, Vossa Excelência. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui a essa comissão e explicar, apontar algumas inverdades que têm sido veiculadas na mídia a respeito desse inquérito, e agradeço então essa oportunidade que os senhores me deram aqui de explanar ao público o trabalho que a Marinha fez, e além disso, o trabalho do nosso inquérito não exauriu em nenhum momento o indiciamento em outras esferas jurídicas que já ocorreram, inclusive. Em fevereiro passado, houve a conclusão de um termo de ajuste de conduta, onde a capitania se fez presente, com apoio técnico ao juiz da 9ª Vara Federal, e todos os réus, praticamente os mesmos réus que estavam no nosso inquérito, foram os réus apontados nesse termo de ajuste de conduta, mesmo porque a 9ª Vara, ela usou de muitos subsídios nossos. O juiz nos solicitou por diversas vezes um apoio técnico para que ele pudesse tomar a par da situação. Então, por isso eu agradeço à comissão a oportunidade aqui de ter manifestado e ter esclarecido essas dúvidas. O deputado Celso tem uma última pergunta para fazer. Comandante Santiago, mudando de assunto um pouco radicalmente, no ano de 2015 também houve um incidente no rio Arrozal, que houve um derrame no rio, no porto da empresa Bung, um derrame de restos de soja e fezes de boi. A capitania tem conhecimento, o senhor se recorda, de algum processo administrativo, algum inquérito para apurar? Não me recordo. Muito bem. Eu quero só concluir aqui agradecendo a sua presença, atendendo aqui ao nosso convite prontamente. Não é a primeira vez que a Marinha se faz presente aqui na Assembleia Legislativa, em várias outras ocasiões. É uma entidade, uma organização que é parceira deste Poder Legislativo. Eu, particularmente, me sinto muito honrado em poder estar aqui, comandante, com a sua presença, dialogando sobre esse assunto. Eu que ostento o título de amigo da Marinha Brasileira. E muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Esperamos que a sua participação nessa CPI tenha enriquecido aí com o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Então, declaro encerrado essa oitiva. Aguardamos a última oitiva do Procurador-Geral. Obrigado, comandante. Vamos dar um intervalo de 5 minutos, que ele está chegando aí. O próximo a ser ouvido é o doutor Ricardo Augusto Negrini, Procurador-Geral do Ministério Público Federal do Pará. Ele é na área de meio ambiente.